Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia! Paz, saúde, alegria para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira e é muito bom estar em mais uma manhã com as nossas pérolas de sabedoria. Gente, antes de entrar no assunto e no final eu vou orar com vocês, eu quero divulgar aqui a nossa rede social do nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. Se você tem Instagram aí no seu celular, essa rede social, siga. Eu tenho feito durante a semana, às 18 horas, de segunda a sexta, uma live Negócios com Deus. É mais uma oportunidade de você nos ouvir e estar conosco nessas lives das 18 horas de segunda a sexta-feira, tá bom? Um grande abraço a todos e estamos juntos. E eu gosto dessa frase: juntos com Jesus somos mais fortes e mais do que vencedores. Estamos falando essa semana sobre alguns conselhos, sabedoria à luz das Escrituras, baseado no livro de Provérbios. Vamos então dar prosseguimento em mais um conselho. Ontem eu terminei falando que Deus abomina a mentira, certo? Então eu vou dar continuidade daqui para frente, que essa semana eu estou seguindo aqui uma sequência, né? Então é o seguinte: Deus não admite mentira nem por brincadeira. E diz em sua palavra que todo mentiroso é filho do diabo. Isso é forte, mas está na Bíblia, ok? Se você acredita que é a palavra de Deus, então é importante a gente frisar isso. No livro de Apocalipse, ele alerta que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Não se esqueça de que Deus fica muito aborrecido quando você mente, mesmo que seja por brincadeira. Ele fica aborrecido quando você conta vantagens para impressionar as pessoas. Mentir não é só dizer o contrário da verdade, mas também aumentar ou diminuir as coisas que foram ditas. No livro de Tiago, ele nos exorta com estas palavras: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago capítulo 3, verso 1 e 2. Mais um conselho aqui: alonga de ti a perversidade dos lábios. É interessante como aqui o escritor bíblico dirige o aborrecimento ou ódio de Deus diretamente para um ser humano, aquele que gosta de dizer mentiras contra outras pessoas. Veja que há uma diferença bem sutil em relação ao primeiro item, ou seja, língua mentirosa que nós falamos, pois as mentiras agora são voltadas a prejudicar pessoas por meio de um falso testemunho. Deus odeia aqueles que mentem maldosamente para prejudicar os outros. A testemunha falsa que profere mentiras pratica a perversidade dos lábios. Se você não viu, não estava presente no ato do ocorrido, portanto, não pode ser testemunha. Deus se aborrece com aquele que serve de testemunha sem ter presenciado o fato. Deus denomina essa pessoa de falsa testemunha. Ele se aborrece com a falsa testemunha que profere mentiras. Muitas pessoas aceitam ser falsas testemunhas para promover-se ou beneficiar-se à custa da desgraça de outras. É por isso que Deus se aborrece com esse tipo de pessoa. Em 2 Samuel 2, a Bíblia narra a história de um amalequita que tentou tirar proveito
da morte de Saul, inventando uma história fantasiosa. Disse que havia presenciado o fato e que, inclusive, havia participado dele, mas era uma testemunha falsa, proferindo mentiras. Irritado, o rei Davi mandou matá-lo. Tome cuidado, seja lá o que lhe oferecerem, não seja uma testemunha falsa que profere mentiras, porque Deus se aborrecerá com você. A vida é uma escolha. Entretanto, infelizmente, muitos buscam a própria glória para satisfazer-se. Nós, porém, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Existimos para deleitarmos-nos nele, para alegrá-lo. Ele alegra-se e regozija-se em nós. Deus ouve a nossa oração. As mãos do Senhor não estão encolhidas, mas um dos obstáculos que impedem as respostas chegarem até nós são os lábios mentirosos. Você precisa escolher a verdade, logo, escolha ser íntegro. Seja sua palavra sim, sim, não, não. As Escrituras dizem que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida. Entretanto, muitas vezes colocamos o obstáculo da mentira como uma barreira entre nós e Deus. Temos a necessidade de que Deus ouça e responda às nossas orações. Ele só não responde quando nossas mãos estão contaminadas de sangue, os nossos lábios estão cheios de mentiras. Não existe justificativa para a mentira. Temos de odiar a mentira, estar perto das pessoas, amá-las e ficar longe da mentira. Amamos o mentiroso, mas não amamos a mentira. Amamos o doente, mas não a doença que está nele. Logo, a mentira e a doença destroem a pessoa. Isso é interessante, esse ensinamento. Talvez você não tenha ouvido ainda, ou talvez ouviu, mas não prestou atenção. O poder de sedução da mentira é satânico. Há um ditado que diz que a mentira tem pernas curtas. Dessa forma, a pessoa pode mentir, mas a verdade sempre aparecerá. Não há nada melhor do que ter a mente tranquila e poder dormir em paz. E isso só será possível se dissermos sim à verdade e não à mentira. Fujamos da mentira, pois não precisamos preocupar-nos com o que as pessoas pensam, e sim com Deus. Se Ele estiver satisfeito conosco, não importa o que as pessoas falarão a nosso respeito. O propósito de Jesus é agradar ao Pai. Ele não se importa com o que os outros falam a respeito dele. Muitos diziam que Cristo era endemoniado e beberrão, mas ele sabia o que o Pai dizia a seu respeito. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, muitas pessoas buscam a riqueza a qualquer preço, a qualquer mentira. No entanto, Jesus queria mais de Deus. O Salmo 40, verso 4 diz: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então a palavra aqui, bem-aventurado, significa feliz. Este é aquela pessoa que está sorrindo, que tem paz em seu coração a despeito de qualquer circunstância. Existem pessoas que não abrem mão da mentira, seja ela falada ou vivida. O mentiroso prega a mentira para si mesmo. Ele tem tudo o que é necessário para crescer em Deus, mas perde o que possui por causa da mentira. Ser cristão também é ser testemunha do que é verdadeiro e manifestar a própria vida de Jesus. É falar a verdade, é viver a verdade, é testemunhar dela. Uma das características dos mentirosos é gostar
de ouvir mentiras. Olha o que diz Provérbios 17:4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. De acordo com uma regra básica da vida, os ouvidos escutam aquilo que o coração ama, de modo que é preciso ter cuidado com pessoas muito ansiosas para ouvirem fofocas e mentiras. Aqui está um conselho de Salomão para sermos bem-sucedidos: guardar os nossos lábios de proferir não só a mentira, mas toda e qualquer palavra vã que venha prejudicar a nossa vida e a vida do próximo. As palavras que proferimos têm o poder de vida ou morte. Um juiz profere algumas palavras e um réu é enviado para o corredor da morte. Uma pessoa fofoqueira faz um telefonema e a reputação de alguém é difamada ou destruída. Um professor cínico faz um comentário maldoso em uma aula e a confiança de um estudante é abalada. Salomão estava certo. Em Provérbios 18:21, ele deixou aqui para nós: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Não é de admirar-se que Tiago tenha comparado a língua a um fogo destruidor, a uma fera perigosa e a um veneno mortal. Tiago 3, do 5 ao 8. As palavras são uma questão de vida ou morte. Então, meu querido e minha querida, se cuide um pouco mais com aquilo que você fala. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Provérbios 12, verso 19. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios 12, 22. Salomão adverte sobre dar falso testemunho e transgredir o penúltimo mandamento. Quando não se pode mais confiar nas palavras, a sociedade começa a desintegrar-se. Os contratos são inúteis, as promessas são vazias, o sistema judiciário torna-se uma farsa e todos os relacionamentos pessoais são suspeitos. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Provérbios 25, 18. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Levítico 19, 16. O termo mexeriqueiro é uma tradução da palavra hebraica que significa andar por toda parte, provavelmente derivada de uma palavra que quer dizer comerciante ou mascate. O mexeriqueiro anda por toda parte mascateando fofocas. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Provérbios 11, 13. Os fofoqueiros lisonjeiam as pessoas, contando-lhes segredos, mas é perigoso ser seu freguês. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com o que afaga os seus lábios, não te entremetas. Provérbios 20, 19. Senhor meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essas palavras dessa semana. Que a bênção do Senhor seja sobre cada família, cada ouvinte, cada um que nos ouve neste momento e está entendendo o ensinamento. Abençoa, Senhor, e que eles tenham um dia de excelência, uma semana frutífera e próspera, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.